Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Dia decisivo demais aquele na minha vida. Muito decisivo na vida da Carissa, que sou eu. E eis que de repente nós ouvimos o grito da Sucena, a minha inseparável amiga, a minha melhor amiga. Ora, vejam só, olha quem acabou de chegar, Gaston, o coração prometido. Eu levei um susto. A minha avó já estava até deitada, se levantou, a minha mãe também. Gaston, de dentro da nossa casa simples, sentado agora numa cadeira da sala, chega como quem tinha alguma coisa importante para falar, e diante da minha avó, da minha mãe, que se levantaram e também foram para a sala, e lógico, diante da minha melhor amiga Sucena, o Gaston fala. Senhora Dona Doroti, senhora Leontina, ontem, diante da sociedade local, eu pedi a mão da Carissa em noivado. Mas ela me disse que só responderia com convicção se o pedido fosse feito diante das senhoras. Então, eu reitero meu pedido. Ambas me concedem a mão de Carissa em noivado para o mais breve casamento. Foi nesse momento, sabe, que a minha avó, a minha mãe, elas olharam para mim, olharam na minha direção. Eu dei um sorriso e elas disseram praticamente juntas: se é da vontade dela, que assim seja. E a minha avó completou: é lógico, se for também da vontade de Deus, amém. Era a minha avó. Essa era a minha avó amada, Dona Leontina, com a sua imensa fé. Foi então que naquela noite, naquele dia tão decisivo da minha vida, que o Gaston, ele voltou a colocar no meu dedo uma aliança que eu tinha lhe devolvido. Eu ainda não falei sobre isso aqui, mas na noite anterior, no momento em que ele me levava para casa, sem que Gaston percebesse, eu tinha tirado a aliança do meu dedo e deixei no console do carro. Só depois que eu já tinha descido do carro, foi que eu avisei a ele sobre a aliança que eu havia abandonado. Nunca que eu poderia supor e nem imaginar que menos de 24 horas depois, ele voltaria para colocar de novo aquela aliança no meu dedo anelar da mão direita. E desta vez, de uma maneira muito mais decisiva e definitiva. Não porque o meu amor por Gaston tivesse aumentado, não, era o mesmo. E diga-se de passagem, um grande amor. Mas, em verdade, o que havia aumentado, aí sim, era a minha necessidade de me casar, de decidir a minha vida, de sair daquela cidade. E para isso, o Gaston, ele era fundamental. Eu queria, por todos os motivos que vocês já sabem, eu queria porque eu queria ir para o Rio de Janeiro. Meu pai
até aquele dia morto para mim, de repente renascia em minha esperança. De quem sabe encontrá-lo na cidade para a qual ele havia partido. Quem sabe estivesse ele no Rio. Ninguém me tirava da cabeça que era lá que ele estava. Nesse momento, o Gaston nos conta tudo o que havia havido pela manhã sobre a discussão dele com o pai. E, sinceramente, eu não fiquei feliz. Eu não queria desavença entre pai e filho. Embora, de verdade, o seu Joaquim fosse arrogante, não era da minha índole me alegrar em ver o meu amado Gaston respondendo ao pai, até com uma certa dureza, tanto que eu falei para ele: Gaston, você não precisava ter dito isso a seu pai. Ele é um homem que erra e erra muita coisa. Errou comigo, me humilhou, é verdade. E, naturalmente, eu não fui a única pessoa com a qual ele fez isso. Assim como ele também atingiu a Açucena, falando coisas tão pesadas a respeito da mãe dela, a senhora Eda. Mas também há uma verdade nisso tudo, Gaston. Por você, o seu pai, ele sempre fez tudo. Você não teria a menor condição de ter estudado no Rio de Janeiro e se formado engenheiro se não fosse pela ajuda do teu pai. Apenas seu Joaquim, dentro do seu erro, sonhou para você um outro tipo de mulher. Naquela festa em que estávamos ontem, quantas mulheres lindas, ricas, bem formadas, bem estudadas. Lógico, era uma daquelas que o seu pai queria para você. Sonho de pai. Tá, eu sei que é errado. O pai não pode escolher a mulher para o seu filho. Mas creia, Gaston, ele o fez achando que era o melhor que ele tinha a fazer, a melhor coisa do mundo. Gozado, Carissa, eu não estou te entendendo, Carissa. Eu já ouvi dizer que você se parece com uma santa. Mas você está querendo ser santa em vida, meu amor? Não, Gaston, não. Apenas querendo lhe dizer que eu quero ficar com você. Lógico que eu quero, e quero muito hoje, mais do que nunca. Eu sinto que eu preciso lutar por você. Nem que seja para isso, ter que enfrentar a oposição ferrenha do seu pai. Mas eu não quero tripudiar sobre ele. Quero sim vencer a luta, mas respeitando o meu adversário. Eu fui educada assim, pela minha avó, minha mãe e meu pai na tenra idade, até os 11 anos. Respeito é tudo, Gaston. Respeito é tudo. Nada nessa vida tem valor se não houver o respeito. E, sinceramente, hoje, eu senti que faltou respeito de sua parte em relação ao seu pai. Nossa, Carissa, que aula que você me deu. Que maturidade para quem tem apenas 18 anos, meu amor. Isso me faz ter cada vez mais a convicção de que eu escolhi a menina certa, a mulher certa para eu me casar. Sabe, Carissa, eu estava pensando em nunca mais voltar para minha casa. De repente a minha avó Leontina interrompe. Sim, vai voltar sim para sua casa, vai dar um abraço em seu pai, defender o seu ponto de vista, lógico, mas pede perdão para ele pelo que o ofendeu. Nenhum filho pode ser feliz se tripudiar sobre sua mãe ou sobre o seu pai. Pode até não concordar com ele, como não concorda, mas sem o desrespeito. Foi nessa hora que tudo se fez silêncio. Gaston olhou para minha avó e depois olhou para mim e me abraçou. Agradeceu por eu ter aceitado agora oficialmente o seu pedido de casamento. Voltou para o carro e eu o acompanhei até
o portão da minha casa, onde nós nos despedimos. Ele combinou que iria para casa e, a depender do que acontecesse, até poderia voltar para minha casa. E respondi que o estaria esperando, mas que eu tinha certeza de que isso não seria necessário. Quando eu entrei de volta, eu ainda recebi mais efusivos cumprimentos da minha amiga Açucena, que dizia estar orgulhosa de mim pela minha atitude, pela minha maturidade. O meio sorriso aprovador da minha avó e o silêncio calmo da minha mãe estavam em harmonia com o que a Açucena pensava. Na sequência, fomos dormir, mas lá no meu quarto com a Açucena ainda seguimos conversando, bem baixinho, para não incomodar as outras duas. A minha amiga falava do seu sonho de morar no Rio de Janeiro e que ela me ajudaria muito a procurar pelo meu pai. Eu reiterava a esperança de encontrar o meu pai vivo. Era assim, lógico, que eu queria encontrar o meu pai. Mas eu precisava, acima de tudo, ter uma resposta sobre o que acontecera de verdade com ele. Enquanto isso, enquanto eu conversava lá com a Açucena, o Gaston, agora meu noivo, o Gaston chegava em sua casa, estava nervoso, ele não sabia como ele seria recebido pelo pai, o seu Joaquim. Ele não tinha a menor ideia. Mas ele não era um homem de conflitos. O que tinha vivido pela manhã foi praticamente compelido a fazê-lo. Mas o Gaston era da paz. No entanto, temia que a noite ainda pudesse ser pior. Quando ele entrou na sala, percebeu que o pai ainda estava acordado. Tomava vinho, como era do seu hábito, mas não o fazia àquela hora, não. Seu Joaquim era um homem de acordar muito cedo, antes do sol nascer, e se fosse um dia normal, há muito ele já estaria dormindo. Mas naquela noite, não. Aquela noite foi diferente para todos nós. Quando ele notou a presença do filho, da poltrona de onde ele estava, ele ergueu os olhos para vê-lo melhor. Gaston parou nos seus passos. E foi o pai quem abriu a conversa, e não fora de maneira amistosa, não. Seu Joaquim fala com o Gaston, filho. Ora, resolveu, né? Resolveu voltar para casa, Gaston? Resolveu voltar, é? Pai, olha, eu não quero guerra com o senhor, pai. Eu quero conversar. É aquela velha história, né? Quando um não quer, dois não brigam. Não é verdade? Ah, bom, conversar. Muito bem. Muito bem, também gosto de conversar. Pai, Pai, quero lhe pedir desculpas se eu lhe ofendi hoje pela manhã. Eu estava muito nervoso. Olha, Gaston, escuta aqui, meu filho. Eu não sei se as desculpas resolvem o nosso impasse. Eu apenas queria que você enxergasse que um relacionamento com aquela menina não vai dar certo, Gaston. Aquela menina, ela é uma analfabeta, uma vendedora de flores. Sequer ela foi criada com um pai. Não, aquela menina não tem estrutura para ser sua mulher. Formar com você uma família. Ô filho, você estudou, você é engenheiro. Chega. Gaston, eu sou um homem rico. Hoje você zombou da minha cara, mas não foi fácil para mim chegar a centenas de casas que eu cheguei. Foi luta, Gaston. Foi luta, foi batalha.
Das 24 horas do dia, eu trabalho 20. Sempre trabalhei 20. E acumulei, juntei, comemorei sim, uma centena de casas, todas alugadas e rendendo. Mas, Gaston, eu não tenho para quem deixar tudo isso, a não ser você. Tu és o meu único herdeiro. E precisará gerir tudo isso. E precisa ter a seu lado de verdade, bem informada, uma mulher bem informada. Precisa ter do seu lado uma mulher que tenha recebido fina educação de sua família, que tenha se educado em bons colégios, em boas faculdades. Percebe, filho meu? Percebe? Não será a florista que vai ter essa capacidade. Você precisa se dar a oportunidade de conhecer uma moça, uma outra. Olha, tem uma moça maravilhosa. A filha do Alonso, ele é meu amigo, é dono do laticínio. Até o nome dela é imponente, é Magda. Magda. Essa moça se formou na França. Está de volta ao Brasil. Até eu marquei um jantar com o Alonso, pai dela, na casa dele. E prometi que levaria você comigo. Filho, põe a mão na consciência. Eu não serei eterno. E eu quero lhe deixar em boas mãos. Percebe? Papai, que pena, pai. A sua visão da vida é tão tacanha. O senhor não sabe a grande mulher que se esconde por trás da florista. Por trás daquela florista tem uma mulher maravilhosa. E é aquela mulher a quem eu quero, pai. É aquela mulher que eu amo. É com ela que eu quero ficar. Pai, eu reconheço a sua luta, a sua ajuda, a sua fortuna. Eu reconheço. Mas, pai, nem mesmo 100 casas, e ainda que fossem 1000, são mais importantes do que a florista para mim. Eu quero as flores em vida. E para tê-las, eu vou me casar com a florista. Você, Gaston, é cabeça dura mesmo. Parece que não há alternativa. Seria perda de tempo de minha parte ficar aqui falando, argumentando. Tá, então não se chateie com o que eu vou fazer. O que o senhor vai fazer, pai? Ó, Gaston, se é assim, eu tô pensando em vender tudo que eu tenho no Brasil e tô pensando em voltar para Portimão, em Portugal. E antes que eu morra, quero torrar meu dinheiro em viagens, com mulheres, com os melhores vinhos, com os cassinos. Vou a Mônaco, vou. Como dizem os brasileiros, vou curtir minha vida. E aí você constrói a sua própria vida com a florista. Assim tá tudo bem para você, filho? Papai, eu não queria que o senhor fugisse de mim. Afinal, eu ainda sou seu filho. Eu quero o senhor e não o seu dinheiro. Mas se esse é o preço, eu tô pronto para pagar. Tá bem.
você fica com a florista e abre mão de uma fortuna. Pai, ao ficar com a florista, eu fico com o tesouro. E assim mais uma parte do tempo se passa. Seu Joaquim, o pai de Gaston, tal qual havia prometido, ele de fato começa a vender suas casas, dando a entender que ele levaria o seu plano em frente até o fim. Mas nada disso abalou o Gaston. Ele já há algum tempo tinha o seu emprego numa grande construtora como engenheiro e chegou a trabalhar em obras importantes, até numa ponte. Ele construiu uma ponte lá por perto da região. Daquela data, a contar daquele dia, 6 meses depois, eu e Gaston, nós nos casamos. O seu Joaquim, o pai dele, foi ausência no nosso casamento. Ele não foi. E tal qual era o meu grande desejo, nós nos mudamos para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Fomos morar em Botafogo, bairro de Botafogo. Que lugar lindo! Nossa, Botafogo era tão lindo naqueles anos 70. Chegamos por lá, 1971. Que lugar lindo, era um verdadeiro cartão postal. Morávamos numa casa de frente para o Morro do Pão de Açúcar e o Morro da Urca, 2 símbolos da beleza natural carioca. Sem contar, naquela época, os cinemas de rua, os bares, praças. E a praia charmosa de Botafogo. Nossa mudança, quando eu digo a nossa mudança, ela foi pequena em termos de pertences móveis, mas grande no número de pessoas. Eu trouxe comigo e com a aprovação do meu marido a minha mãe Doroti, a minha avó Leontina, a minha avó paralítica. No Rio de Janeiro, eu mais do que nunca saía para passear com ela, a levava pelo calçadão da praia. Ela estava muito contente, eu ficava feliz com a minha avó Leontina. E lógico, cumpri a promessa trazendo também comigo a minha inseparável amiga Sucena. A Sucena, ela tinha loucura para morar no Rio de Janeiro. E eu estava feliz por ela. Afinal de contas, eu estava cumprindo a promessa feita a ela. E todo mundo dizia que era uma loucura. Onde já se viu você casar e levar uma amiga para morar com você? Você não tem medo dela se envolver com seu marido, não? Não. Eu não tinha esse medo. Eu confiava plenamente na minha amiga Sucena. Ela era uma irmã que a vida me apresentou. E olha que a oposição à Sucena não era apenas de gente de fora, não. A minha própria avó tinha receio dela devido à sua origem. Afinal, a Sucena fora criada sem pai. E até aquela data, ninguém sabia quem era o seu pai. Por ela, apenas sua mãe, a turca Eda, a mulher que ousava realizar a dança do ventre em seu bar, lá na nossa cidade, e que era tida e a vida como uma mulher de muitos homens da nossa cidade. Mas nesse caso, eu fui contra a minha avó. Lógico, eu respeitava demais a minha avó, mas eu fui contra a minha avó, porque eu amava a Sucena. E ela veio para o Rio também com aquele objetivo, buscar o paradeiro do meu pai. E a Sucena, ela começa a trabalhar nesse sentido e não media esforços no Rio. Ela descobriu um programa de rádio de imensa audiência no Rio de Janeiro,
que era apresentada por um comunicador maravilhoso chamado Valdir Vieira, na Rádio Globo. No programa do Valdir Vieira tinha um quadro intitulado Onde Anda a Minha Gente? E ela, a Açucena, ela fez amizade lá com o pessoal do programa, com a produção, e ela não saía do programa anunciando o nome de meu pai e divulgando a sua história, não apenas uma vez, mas em muitas vezes. E ela voltava da rádio toda animada e cheia de fé, dizendo que ela ia conseguir obter notícias do meu pai. Enquanto isso, o Gaston, meu marido, ele havia conseguido um grande objetivo dele. Entrou para o time de engenheiros que trabalhava na obra da construção da Ponte Rio-Niterói. Meu marido trabalhou lá, na Ponte Rio-Niterói, que teve, depois da sua conclusão, no ano de 1974. Mas ele foi trabalhar lá naquele ano a partir de 72. E ele tinha o maior orgulho disso. Afinal, a ponte é histórica para o Brasil, com a extensão, para quem não sabe, de 13 quilômetros mais 290 metros. Ainda é considerada a maior do hemisfério sul. Também tem o maior vão em linha reta do mundo. Era um grande orgulho de todo mundo que trabalhou lá, dos engenheiros, de todos os funcionários, de todos os operários. E era grande orgulho do meu marido ter trabalhado lá também. Mas nem tudo seriam flores. Nem tudo. Uma tragédia iria se abater sobre a nossa família. Meu marido sofre um acidente numa obra em que tocava paralela ao trabalho, junto à Ponte Rio-Niterói. Ele trabalhava numa outra obra. E ele cai de uma grande altitude, pouco mais de 11 metros. Lamentavelmente, ao cair, ele bateu com a cabeça num pilar que estava em obras. Foi fatal para ele. Sem ao menos ter tido a felicidade de ver nascer o nosso filho. Ele não chegou a ver o nosso filho nascer. Para o nosso filho, como homenagem, eu dei também o seu nome, Gaston. Foi uma tragédia terrível, uma grande dor. Nesse momento, tudo se complica. Passamos a viver momentos difíceis. A casa que nós morávamos em Botafogo era grande, para que coubesse todo mundo. Só mesmo com os ganhos extras do meu marido é que era possível mantê-la. Não estava dando mais. Eu teria que devolver a casa alugada em que nós morávamos. Começamos a passar dificuldade. A vida cara, ainda mais agora com o nenê, o meu Gastonzinho. A minha avó e a minha mãe já não podiam mais trabalhar, já não tinham mais condição de trabalhar. Eu sairia à luta, mas só a minha amiga Açucena nesse momento trabalhava. Eu ficava em casa. A casa teria que ser devolvida, porque ela era alugada, custava caro. Provavelmente, nós teríamos que nos mudar para uma casa pequena, menor, sei lá onde, ou então voltar para a nossa terra, o que eu não queria. Neste momento em que nós estamos atravessando esse momento delicadíssimo, dificílimo, seu Joaquim, o pai do Gaston, o arrogante do seu Joaquim, ferido, machucado, ele achava que podia diminuir a dor dele, seu Joaquim, entendeu? Ele que
Ele que até ali havia perdido a batalha, mas com a morte do filho, obviamente que ele sofreu muito. Só que aí, ele queria resolver diminuir a dor dele tripudiando sobre nós, especialmente sobre mim. E ele dizia, para quem quisesse ouvir na nossa cidade, que ele queria ver a florista e sua família se virarem agora. Como é que elas iam fazer? A florista interesseira se deu mal, quero ver agora. A florista interesseira se deu mal, quero ver agora. Ele tripudiava. Quero ver agora onde vai. Foi quando explodiu a bomba. Eda, a dona do bar. Eda, a turca. Eda, aquela que realizava a dança do ventre. Eda entra na justiça por um reconhecimento de paternidade de sua filha Sucena, a minha amiga inseparável. E o reconhecimento deveria ser feito por quem? Seu Joaquim. Não é possível. Não é possível, eu nunca sonhei com isso, Carissa. Vem aqui. A carta da minha mãe, a cópia do documento. Sou filha. Eu sou filha do português, o português arrogante. Significa dizer que o seu marido era meu irmão por parte de pai. Por essa ninguém esperava. Ninguém esperava. As explicações vieram. Seu Joaquim frequentava nas noites o bar de Eda. E foi lá que, uma vez que já se encontrava viúvo, ele passou a ter um caso com a Eda. E ela engravidara sem comunicar a ele de que o filho era dele. À época. Não era um filho, era uma filha. Era a Sucena. E só agora, naquele momento em que nós estávamos vivendo um momento tão delicado e difícil, foi que a bomba explodiu e estourou. Ela tinha muitas provas, não foi difícil. Embora o seu Joaquim tivesse no início se assustado, e ao se assustar, ele quis assim meio que... Não é comigo, sabe? Ele quis assim no início recusar, mas... havia no coração dele um buraco. Havia no coração dele uma ferida aberta. Ele era um homem só. Ele não tinha outra alternativa. Ele preparava sua volta a Portimão, Portugal. Ele estava pronto para fazer a viagem, porque ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido a mulher, lamentavelmente o filho dele, o meu marido. E ele tinha certeza de que
ele era um homem sozinho no mundo, porque os pais dele, obviamente, também já tinham falecido em Portugal. Se no início ele quis dizer, não, não é comigo, isto é uma invenção, não demora muito tempo, pouquíssimo tempo, ele passa a colaborar com o processo, porque ele veio para o Rio de Janeiro. E quando ele veio para o Rio de Janeiro, ele veio na minha casa. Nós ainda não tínhamos devolvido a casa grande de Botafogo. E foi uma surpresa tão grande saber que ele estava no portão. De início eu pensei que viria com 1000 pedras nas mãos e pronto para agredir. Tanto que eu imaginei apenas atendê-lo lá no portão. Eu tinha muito medo de agressões com relação à minha avó, à minha mãe. Eu não queria isso. Mas quando eu vou atendê-lo ao portão, ele olha para mim e pela primeira vez ele me trata com respeito. Uma palavra que eu já usei aqui diz que respeito é tudo. Carissa. Boa tarde, Carissa. Será que eu posso conversar com sua amiga? Eu para brincar com ele, falei, a filha da Eda? Sim. Ele entendeu o que eu quis dizer. E foi daquele momento para frente que ele entrou na minha casa. Sucena estava lá. Arredia também no início. Como todos nós. A gente era gato escaldado. E gato escaldado tem medo de água fria. A gente estava, de certa forma, preparado para se defender. No entanto, o seu Joaquim surpreende. Ele sentado no sofá onde estava, ao lado de Açucena. Ele faz o gesto de segurar a mão dela. Açucena, tu és minha filha, Açucena. Está comprovado. Está provado. E não pense que isso me entristece, pelo contrário. Isto é a motivação única da minha vida. Você é a minha filha. Eu nunca poderia imaginar que Deus pudesse me ouvir nas preces. Porque quando eu perdi meu filho, eu pedi a Deus que me levasse ou que me desse um motivo para continuar vivo. Foi quando explodiu a notícia. Tu és a minha filha, Açucena. E eu não quero apenas lhe dar um material, porque isto em verdade eu aprendi com as palavras ditas a mim pelo meu falecido filho, que qualquer pai pode dar. Qualquer pai. Mas se você me permitir, eu quero fazer um exercício que nunca fiz. Eu quero lhe dar um pouco de amor, um pouco de carinho.
Isto é, se você me permitir. E nesse momento eu vi a Açucena apertar a mão do seu Joaquim, e nós que estávamos na sala, eu, a minha mãe, a minha avó, nos emocionamos muito com a cena. Era um momento tão inesperado, era um momento tão improvável, que às vezes eu me beliscava para ter a certeza se aquilo não era um sonho. Era realidade. Açucena, você não é apenas a minha melhor amiga, você é minha melhor cunhada. Nós brincávamos depois, você é minha melhor cunhada. Ela só lamentava não ter descoberto isso antes. Até ensaiou ficar na bronca com a mãe de não ter revelado antes para ela. Mas eu tratei de corrigi-la, dizendo que tudo tem o seu tempo, de que as coisas deveriam ter acontecido exatamente como elas aconteceram, porque tudo tem momento certo. Açucena, ela era tão desprezada, espizinhada nos comentários do seu Joaquim. Ele que dizia no sotaque de português que ele tinha que a florista tinha uma amiga filha de rapariga. Pois é. A amiga da florista era a filha dele. Que coisa que é a vida, que coisa que é o mundo. A Açucena, que morava de favor comigo, na verdade, de repente as coisas se inverteram. Eu comecei a morar com a minha família, com a Açucena. Não demora muito tempo, você sabe que as coisas são assim. Quando elas dão errado juntas. Mas também quando elas dão certo juntas. Não demora muito tempo após tudo isso ter acontecido, essa virada estupenda na nossa história. A produção do programa, do programa do Valdir Vieira, entrou em contato com a minha amiga Açucena. Eu já disse a vocês que ela vivia lá, inclusive fez amizade com o pessoal da produção do programa Onde Anda a Minha Gente, que era apresentado por esse grande comunicador. E parece que o pessoal da produção tinha notícia, tinha informação de que havia acontecido um contato de uma pessoa que morava no Morro de Santa Teresa. O Morro de Santa Teresa também é muito conhecido lá no Rio de Janeiro. E essa pessoa tinha tido contato lá porque ela tinha escutado a citação da história de um senhor que estava desaparecido há X anos e que ela poderia ter alguma informação. Será? Meu Deus, será? A minha amiga, a Açucena, essa não negava fogo. Nunca. Ela foi tomar todas as providências com relação à informação, porque ela tinha feito amizade, né, com o pessoal da produção do programa. E
Ela foi, de acordo com o que ela recebeu da produção do programa, do Onde Anda a Minha Gente, ela foi até o Morro de Santa Teresa, que naqueles anos 70, isso já por volta de 1976, chegando a 76, ela vai na casa dessa pessoa, que tinha feito contato com o programa. E lá, ela encontra um senhor, que tal qual a minha avó, vivia numa cadeira de rodas. Esse senhor que ela encontra no Morro de Santa Teresa, já idoso, ele tinha sofrido um acidente, fora atropelado no Rio de Janeiro, e quando ele foi atropelado, ele perdeu a memória. O atropelamento causou-lhe um ferimento tal que ele perdeu a memória, e ele foi conduzido para um hospital chamado Souza Aguiar. E essa mulher, essa enfermeira, trabalhava no Souza Aguiar, e ele teve alta, mas desmemoriado. Essa senhora, de nome Elizabeth, casada com esse senhor de nome Almir, resolveram dar guarida para aquele senhor, que ficou com um problema de memória, não de cérebro, não de cérebro, mas ele esqueceu de toda a sua vida passada. Se bem que o seu raciocínio era lógico e normal. E ficou com um problema também de locomoção, não conseguia mais andar. Devido à fratura de vértebras, ele ficou paraplégico. E ela, numa caridade, a senhora Elizabeth com esse senhor Almir, o acolheram. E eles tinham um barraco, não era propriamente um barraco, era uma casinha mesmo. Que no início era um barraco, depois ela me explicou que foi se transformando numa casa de alvenaria, no Morro de Santa Teresa. E pasmem vocês, a Sucena foi lá sozinha, porque ela recebeu a comunicação, só que ela não queria me avisar antes, ela queria ter certeza absoluta de tudo que estava acontecendo. Ela foi se certificar, e quando ela teve a certeza que ela estava diante do senhor Ismael, quando ela teve a certeza absoluta que ela estava diante do senhor Ismael, e vocês sabem quem é o senhor Ismael? É o meu pai. Aí ela me apanhou e me levou até lá. Não apenas eu, mas juntamente a minha avó e a minha mãe. Foi a maior emoção que eu já vivi na minha vida. Meu pai não tinha lembranças. Ele não se lembrava de nós. Até aquele instante, até aquele momento, ele também não se lembrava de absolutamente nada do que tinha acontecido. E isso tudo depois de 18 anos do acidente sofrido por ele. Eu tinha 11 quando ele desapareceu. Eu já estava por completar agora 30 anos. Ele não se lembrava. Depois de 18 anos desse acidente. Mas era ele o nosso pai. E nós agradecemos tanto essa família, sabe? Essa enfermeira do Souza Aguiar, Dona Elizabeth, o marido dela, o senhor Almir, filhos e netos dela. Essa senhora estava atravessando um momento difícil. A Sucena pôde ajudar a família dela, porque agora a Sucena, ela era uma mulher rica. Uma mulher muito rica. Trouxe o meu pai para viver, morar conosco.
E de acordo com as previsões médicas, tudo foi se confirmando, porque aos pouquinhos ele foi se lembrando, foi se lembrando. Até o dia que muito emocionante foi para mim esse dia. Eu estava empurrando a cadeira de rodas dele, eu levava os dois, eu levava a minha avó e ele. Eu tinha feito um passeio com a minha avó e o deixei na sombra, lá do calçadão no Rio de Janeiro, onde nós saímos, em Botafogo mesmo. Ele ficou na sombra da árvore. Quando eu voltei com a minha avó, que eu coloquei a minha mão na cadeira de rodas, que eu comecei a empurrá-lo, ele olhou assim para trás. E ele olhou para mim assim, ele falou: Fiz uma viagem decifrável. Como é que é? Eu fiz uma viagem decifrável. Indecifrável era a palavra que... Indecifrável era a palavra que ele tinha aprendido e que ele usava à torta e à direito, de qualquer forma, sem saber na verdade o que ela significava. Significava dizer que naquele dia ele estava se lembrando, não se lembrou de tudo de uma vez só, mas se lembrando de quem ele era, de mim, da minha mãe, da minha avó, de nós todos. Se fosse escrever toda a minha história, com todos os detalhes, Paulinho, sem exagero nenhum, eu ia precisar de um mês do teu programa. E eu sei que isso é impossível para o estilo de história que você conta. Então hoje, eu fui obrigada nesse trecho que eu chamo de final a resumir muita coisa. Como agora, por exemplo, eu paro neste ano de 1978, que foi quando o meu pai teve definitivas lembranças. Eu paro para fazer um balanço de tudo e passar informações importantes para quem ouve a minha história. Lamentavelmente, eu não tenho mais nenhum dos três. Eu não tenho mais a minha avó. Ela foi a primeira a falecer. Depois, a minha mãe. A minha mãe morreu antes do meu pai ainda, você acredita? E, por último, o meu pai. Os três faleceram. Meu filho, o Gaston, que o meu marido, lamentavelmente, não chegou a conhecer, é uma pessoa espetacular, maravilhosa. Se casou com uma moça linda, carioca, de nome Júlia. Ela desfilava pelo menos em escola de samba. Me deu 3 meninas, 3 netas lindas e maravilhosas. Tem uma família linda. Acabei depois conhecendo uma pessoa com a qual eu vivo no Rio de Janeiro. Não tive filhos, mas com este senhor de nome Felipe, mas ele trazia 2 filhos de um casamento passado, que eu acabei de criá-los e educá-los com muito carinho, com muito amor. Minha amiga Sucena, ela também se casou conhecendo uma pessoa espetacular no Rio de Janeiro, se tornou uma mulher rica, porque ela acabou se tornando herdeira de tudo o que tinha o senhor Joaquim. O senhor Joaquim,
Ele foi dos senhores dessa história, ele foi o último a falecer. Morreu de câncer depois de um longo e extenso sofrimento de mais de 2 anos. Mas, durante esse período, foi muito bem tratado e cuidado pela filha Sucena, que soube honrar o seu lugar. E assim, eu termino essa história, sabe? E isso não me impede de qualquer dia desses voltar para mais detalhes, para outros complementos. Porque é o que eu digo a você, tem uma hora que a gente é obrigado a correr com as informações, porque sabe do teu tempo, sabe da dificuldade que as pessoas vão ter de poder acompanhar uma história tão longa. Mas eu acho que eu consegui, dentro do que era possível, resumir bem esses fatos tão importantes. E contei uma história diferente de um final tão surpreendente. Eu sei que talvez o título mais correto para minha história fosse Indecifrável, porque essa palavra foi chave na minha história inteira, né? Durante todo o momento. Mas preferi Coração Prometido, porque durante todo o período da minha história havia sempre um coração que representa o amor. O coração é o próprio amor. Havia uma promessa de amor no ar. E essa promessa de amor no ar, ela se cumpriu. A que não se cumpriu era a promessa de ódio. Porque o senhor Joaquim, que tinha uma promessa de ódio no momento, teve que transformá-lo também numa promessa de amor. Então, até o coração dele acabou sendo prometido nesse sentido. Agradeço o carinho de vocês e quem gostou da minha história, por favor, curta, se manifeste, opine, vai ser muito importante para mim. Aproveita, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa, gesto simples e tão importante para o canal, e se não for pedir muito, manda um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa, para que ele continue gerando todo esse conteúdo através do YouTube. Ajude.